Bom, ainda dentro do logística e conceitos, princípios e práticas, vamos falar um pouquinho agora de seleção de pessoal com perfil para a logística. Só que para isso eu estou colocando para vocês uma atividade de leitura, tá? Uma atividade de leitura. Essa atividade é referente a um artigo que está postado no canal arquivo aí do Teams, na sala de vocês. Tem lá o canal arquivo, vocês vão lá, já está postado o artigo para vocês lerem, tá? O artigo fala sobre o novo perfil do profissional de logística. É um artigo escrito por Débora Lima, ela é diretora da Net Logística e ela é especializada em hunting e outplacement em logística e supply chain. Um artigo legal, é uma página só, é importante vocês depois da aula darem uma lida no artigo, ok? Beleza? Então vamos seguir agora então. Vamos falar então agora de política de estoques, né? Política de estoques é já na nossa segunda base tecnológica, né? Já falamos tudo aí de logística, conceitos e práticas. Vamos falar de política de estoque. O que nós vamos ver em política de estoque? Atividades relacionadas a rotinas de suprimentos, né? Então, lembram? O que parece isso aí para vocês? Né? Tem uma interrogação, tem uma bicicleta e aí tem um casal, né? Eu também fiz essa metáfora com vocês em sala de aula. Aí tem uma interrogação, é uma dúvida, né? Que dúvida é essa? Não sabe se casa ou compra uma bicicleta. Então o que é isto, né? Vamos colocando de uma maneira mais técnica, né? É um trade-off. Lembra lá do trade-off? Que quer dizer o quê? Alguém lembra? Conflito, né, pessoal? Conflito, né? Não sei se caso ou compro uma bicicleta. É conflito. Né? Trade-off quer dizer conflito. Conflito do quê? Né? Ó, temos aí mais uma representação. De um lado, eu tenho o quê? Estoque alto. Muito bem. De outro lado, eu tenho o quê? Estoque baixo. Esse é o conflito que as empresas têm, né? Principalmente as produtivas. Eu devo deixar estoque alto ou devo deixar estoque baixo? O que vocês acham? Estoque alto, estoque baixo? Então vamos entender. Quem quer estoque alto? O gerente da fábrica. Quem quer estoque baixo? O gerente financeiro. Quem que está certo, quem que está errado? Os dois estão corretos, né, pessoal? Cada um está defendendo o seu interesse, né? O gerente da fábrica, ele quer o estoque alto porque ele não quer que a produção pare. Se a produção parar, ele não vai conseguir vender, máquina vai ficar ociosa, funcionários vão ficar ociosos. Então ele quer manter um nível de estoque que garanta que a linha de produção não pare. Por outro lado, o gerente financeiro também, ele quer o estoque baixo, ele está defendendo o interesse, porque estoque significa dinheiro, né? Se eu tenho um estoque alto, significa que eu tenho que alocar muito dinheiro para comprar esse estoque. E o gerente financeiro ele quer otimizar o máximo possível o recurso que ele tem, então ele quer alocar o menos dinheiro possível no estoque, né? Então, tanto o gerente financeiro quanto o gerente de fábrica, na visão deles, estão corretos. Como que resolve isso, então? Qual que é a saída, né, desse conflito? É o planejamento, né? Um bom planejamento do estoque. Então, uma saída para resolver essa questão aí de estoque baixo, estoque alto, né? Que atenda às necessidades, ou tem um estoque que atenda às necessidades tanto do gerente de fábrica quanto do gerente financeiro, é você ter um bom planejamento de estoque. Então, um bom planejamento de estoque, você vai conseguir atender tanto o pessoal da fábrica quanto o pessoal
financeiro. E como que a gente consegue esse planejamento? Através do quê? Olha aí, o elefantinho aí, ó. O que que ele está fazendo aí? Ele é bem habilidoso, né? O que que ele tem, na verdade? Ele tem um equilíbrio. Então, esse planejamento, para você atingir aí tanto o gerente de fábrica quanto o gerente financeiro, tem que ser de uma forma equilibrada, né? Equilibrada, ok? Bom, por fim, nós podemos dizer que o planejamento é uma das principais instrumentos para o estabelecimento do estoque eficiente, né? O planejamento é uma ferramenta importantíssima para nós administradores, tá? Não só o planejamento, mas o planejamento com a organização, com o controle, com a direção, né? São ferramentas importantíssimas para nós administradores, tá? No caso aqui do política de estoque, o planejamento é um dos principais instrumentos para o estabelecimento de estoque eficiente, que vai dar o equilíbrio para a gente, né? Então, para isso, as empresas deverão acompanhar sistematicamente seu estoque, de modo que os itens que estão em estoques, ele verifica sempre a lucratividade desse item, né? Lembra lá que eu comentei a lucratividade, né? Eu vou manter em estoque um item que vai me trazer lá no futuro uma lucratividade, porque no primeiro momento o estoque ele está parado lá, né? Meu capital está parado, mas depois esse item que está estocado, ou esse material ou componente, ele vai para uma linha de produção, porque ele vai fazer o que? Ele vai ser parte de um produto acabado. Este produto acabado vai ser vendido, consequentemente vai me trazer receita. Então eu tenho que manter itens em estoques e tenho que verificar a lucratividade desse item, né? Esse item que está em estoque aqui está me trazendo uma lucratividade? Sim ou não? Se não tiver, jogo fora. O recebimento e a correta armazenagem das mercadorias. Também é uma questão importante no planejamento aí. Você receber e poder armazenar corretamente as mercadorias, né? Você precisa entender a mercadoria, de que forma que você vai armazenar, porque tem mercadoria que é suscetível ao tempo, né? A poeira, a umidade, a calor, né? Então você tem que saber como que você vai armazenar essa mercadoria. Inventários periódicos para avaliação das quantidades, ou seja, esse inventário periódico vai depender de cada empresa para estipular esse período, essa frequência de inventário, né? Que o inventário nada mais é que é a conferência, né, do item físico que está estocado, está armazenado, com os registros contábeis ou do sistema. Isto que é o inventário, né? Em administração da produção, né, gerenciamento da produção, vai ver isso aí com mais detalhes, tá? O tempo de reposição de cada mercadoria, né? Isso é importante, né? Por que algumas pessoas, algumas empresas deixam estoque alto? Porque o tempo de reposição da mercadoria ou do item, da matéria-prima, oscila muito, né? Então, pode ser que você deixe faltar um determinado mercadoria, aí pede reposição, mas esse processo de repor a mercadoria, por N fatores, pode ser longo, né? Então é importante você saber bem calcular esse tempo de reposição de cada mercadoria. Qual é o giro de mercadorias ideal para os principais produtos de estoque, né? Ou seja, o giro, a mercadoria, tanto de matéria-prima ou uma mercadoria que vai ser vendida, né? Ela tem que ter um giro alto, né? Se eu for vender uma mercadoria, essa mercadoria não pode ficar muito tempo lá para vender. Quanto mais rápido eu vender, mais receita vai entrar no meu caixa, né? Então o giro, né,
da mercadoria é muito importante, assim como o volume também, né? E qual o mix de melhor produto, ou melhor, qual o melhor mix de produtos? Ou seja, tem produtos, né, e nós estamos falando de produto acabado, que ele vende melhor agregado a um outro produto, né? Então a empresa precisa ter uma estratégia de compor esse mix para alavancar a venda de um determinado produto. Cito um exemplo aqui, ó, mix de produto, macarrão e molho de tomate. Então é um mix que eu componho. Eu vou vender o macarrão juntamente com o molho de tomate. Normalmente quando a pessoa compra o macarrão, ela vai lá e compra o molho de tomate. Ok? Muito bem. Ainda dentro de política de estoque, atividades relacionadas ao suprimento, né? O suprimento envolve a coordenação de todas as atividades ligadas ao processamento dos pedidos dos clientes, desde a pré-produção até a entrega. Pré-produção é um processo lá do fornecedor, né? Então o suprimento envolve tudo, desde do fornecedor até a entrega para o consumidor. E quais são as principais atividades ligadas às etapas, né? O processo de compra, né? O planejamento de fornecimento, o planejamento da demanda, ou seja, o que eu tenho que saber para eu produzir, né? Ou qual vai ser a demanda, né, que eu tenho que produzir. O ERP, Enterprise Resource Planning, que traduzindo em inglês ao pé da letra, seja planejamento dos recursos, né, empresariais, no caso aí planejar os recursos produtivos, né? Eu preciso planejar a matéria-prima, quais são as matérias-primas que eu vou precisar para eu fazer a minha produção. A gestão do estoque, né? Então preciso fazer a correta gestão do estoque e equilíbrio para não tenha nem excesso e nem falta, né? O aprimoramento contínuo, ou seja, eu preciso melhorar sempre meus processos, né, de suprimentos, verificar onde eu estou errando. E a fabricação, né? Então, compras, planejamento, o ERP, gestão de estoque, o aprimoramento contínuo, a fabricação, são atividades relacionadas diretamente ao suprimento, tá? Alguns pontos aí, no caso compras, planejamento de fornecimento, vocês estão vendo especificamente em gestão de produção, tá? E até a própria questão de gestão de estoque, que é a segunda base tecnológica de gestão de produção. E aí a gente fecha com a questão de logística, né? Que é o processo final, é uma parte dos suprimentos, né? Então, os suprimentos envolvem compras, o planejamento de fornecimento, o planejamento de demanda, o RP, a gestão do estoque, a fabricação e a própria logística. Ok? Tranquilo? E aí, dentro da política de estoque, atividades relacionadas ao recebimento de materiais, né? Vimos atividades relacionadas ao suprimento e agora nós vamos ver atividades relacionadas ao recebimento. E o que é o recebimento? É uma atividade intermediária, né, entre as tarefas de comprar e o pagamento ao fornecedor. Então, entre a etapa de desde quando eu compro, né, com o fornecedor lá, a matéria-prima, e até o recebimento dessa matéria-prima, eu tenho atividade de pagamento, né? Então, ou melhor, eu tenho que efetuar o recebimento, que são de materiais ou produtos que são destinados a mim ou a minha empresa, tá? As atividades de recebimento, ela abrange, pessoal, desde a recepção do material até a entrada no estoque. Então, recebi o material, né? Faço todos os procedimentos, verifico se aquele material para minha empresa, certifico se o material que está sendo recebido tem nota fiscal, se o que as quantidades, os valores batem com a nota fiscal, verifico
se tem que fazer alguma conferência em termos de qualidade, se não está danificado, se o produto não está contaminado, enfim, todos esses procedimentos de recebimento. Aí eu verifico, está tudo ok, está nas quantidades certas, é o produto certo, está entregue aqui no local certo, está tudo direitinho, confiro, a nota fiscal lá, está tudo certo, assino o carimbo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse produto no meu estoque, né? Então, o recebimento de materiais pode ser dividido assim, ó, em 4 grandes funções. Quais sejam elas? A entrada de materiais, né? A conferência quantitativa, né? Lembra quando eu falei de conferência quantitativa? Isso é importante aí. Eu falei da conferência cega, né? Uma forma de você fazer a conferência cega. O que seria essa conferência cega? Normalmente o que as empresas fazem? Ó, chegou uma mercadoria, chegou lá as caixas e chega a nota fiscal. Aí você confere quantas caixas tem. 10. Olha na nota fiscal quanto está descrito. 10. Opa, beleza, está batido. Tá? A conferência cega seria alguém recebe a nota fiscal e alguém vai fazer a conferência. Então, quem for fazer a conferência vai dizer para quem está com a nota fiscal, ó, eu conferi e tem 10 caixas. Aí alguém olha lá na nota fiscal, opa, beleza, está batido. Tá? Por que essa conferência cega é importante? Para não ver qualquer tipo de má intenção, porque pode acontecer de você recebe uma nota fiscal discriminando 10 produtos, tem 12 produtos, né? Então estaria sobrando 2 produtos. O que uma pessoa pode fazer se ela tiver mal intencionada? Ela faz um sinistro desses 2 produtos e fala assim, não, está batido, e se apropria desses 2 produtos. Então quando ela faz a conferência cega, isso fica difícil de acontecer, né? Dessa apropriação indébita. A conferência qualitativa, ou seja, conferir a qualidade, né? Se está tudo certo, se está dentro da especificação. Lembrando que qualidade, né? Significa especificação, né? Se está na especificação adequada, né? Ou contratada, ou esperada. E por último, a regularização, ou caso tenha alguma diferença, tem que fazer alguma regularização. Tá? Então, em atividades de recebimento, essas funções são muito importantes, né? Entrada de materiais, conferência quantitativa, conferência qualitativa e regularização. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Tranquilo? Bom, o que nós temos agora? Já falamos, aí fizemos uma boa revisão de todos os conteúdos que nós vimos antes do recesso escolar, e eu preparei para vocês uma tarefa, que essa tarefa também já está postada lá no canal Tarefas. Vocês podem acessar isso tanto pelo computador quanto pelo seu mobile. É uma tarefa simples, bacana, de uma maneira eletrônica. Vocês vão desenvolver a tarefa e na hora já vai dar o resultado, tá? Então essa tarefa é uma aula prática. Os alunos deverão construir um procedimento operacional padrão. O que é procedimento operacional padrão? É o conhecido POP, né? Procedimento operacional padrão. Ou seja, definindo os procedimentos para recebimento de mercadorias. Quando eu falei lá de atividades relacionadas ao recebimento de mercadoria, eu comentei, ó, vem um caminhão, recebe a nota fiscal, recebe a mercadoria, verifica se a mercadoria é minha mesmo, depois verifica se os dados são da nota fiscal, enfim, existe uma série de procedimentos que você verifica quando vai receber uma mercadoria. Então vocês vão montar esse procedimento, tá? Quais são as competências que vocês serão avaliados nessa atividade, nessa tarefa?
Recorrer princípios e definições para planejar o desenvolvimento das atividades logísticas lá, certo? E organizar processos de suprimento, armazenamento e movimentação de materiais. Então vocês vão aprender, né? Vocês vão ser avaliados com essa tarefa, essas competências, né? Planejamento e organização. As habilidades: aplicar conceitos e práticas de logística para o desenvolvimento de planejamento. Lembra que eu falei? Planejamento é muito importante. Executar atividades de planejamento de logística. Estabelecer política de gestão de estoque e definir procedimentos para processo de suprimentos, né? Suprimentos sem recebimentos, né? No caso aí. Então essa atividade vocês serão avaliados com essa competência e essas habilidades, tá? A atividade já está lá postada. Como que é a atividade? A atividade já tem lá, vocês vão abrir lá ou acessar a atividade. Tem 10 etapas, 10 processos para recebimento de materiais. Só que esses processos eles estão embaralhados, tá? São os 10 processos ou 10 passos, né? Eles já estão embaralhados, né? Eles não estão na sequência. O que vocês vão fazer? Vocês vão ordenar, vão colocar na sequência. Primeiro, sei lá, chega o caminhão. Depois eu verifico isso. Então vocês vão ter que ordenar isso daí de uma ordem crescente e numa sequência lógica, tá? Façam com cuidado, né? Com calma, porque tem um tempo, né? Vocês têm, além da aula de hoje, mais o dia inteiro de amanhã para fazer atividade. É eletrônico. Vocês vão dar um send depois que fazer a atividade e já na hora o sisteminha já vai calcular e vai dar o resultado para vocês, tá? De quantos que vocês acertaram. Quando vocês abrirem lá a atividade, do lado de cada passo tem lá 3 pontinhos. Você clica lá no 3 pontinhos, aí tem setinha para cima e setinha para baixo, bem simplesinho, bem legal de fazer, bem divertido aí. Mas o importante é vocês lerem antes tudo lá os passos e aí vocês vão numa lógica aí, tentando montar a sequência ou o procedimento operacional padrão, ok? Mas não se preocupe que eu faço também uma live na aula de hoje para explicar aí e ter mais detalhes a respeito da tarefa. Beleza, galera? Gostaram aí da primeira aula? Desculpa aí se teve algumas falhas, mas a gente vai acertando aí, tá? O feedback de vocês também é muito importante, tá? Ok? Tirar dúvidas online, na live a gente conversa aí, tira as dúvidas. Ok? Legal, beleza e bons estudos.